Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula. Agora nós vamos resolver alguns exercícios aqui sobre dilatação térmica. Bom, no nosso primeiro exercício, nós vamos falar sobre a dilatação linear. No nosso primeiro exercício, ele fala que o comprimento de um fio de alumínio é de 40 metros a 20 graus Celsius. Sabendo que o fio foi aquecido até 60 graus Celsius e que o coeficiente de dilatação térmica linear do alumínio é 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, determine. Aí na letra A, a gente vai ter que determinar a dilatação do fio, ou seja, vamos ter que calcular o quanto que esse fio aumentou de tamanho. Os dados que ele dá para a gente são: bom, o comprimento inicial do fio é de 40 metros, o nosso L0. A temperatura inicial é de 20 graus Celsius. E a temperatura final é de 60 graus Celsius. E além disso, ele informa que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 24 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. E aí ele pergunta pra gente quanto que vale o ΔL, ou seja, quer saber o valor da dilatação desse nosso fio de alumínio. Então, vamos lá então. Primeira coisa, para a gente calcular a dilatação, com esses dados que a gente vai precisar do ΔT. Já que a fórmula para calcular a dilatação é L0 vezes alfa vezes ΔT. E para essa fórmula a gente tem o L0 é o valor do comprimento inicial, a gente tem o alfa, a gente tem o ΔL é o que a gente quer calcular, por isso que a gente não tem, e o ΔT a gente não tem, né? Então a gente vai precisar achar esse ΔT para depois calcular o ΔL. Então vamos lá. Para calcular o ΔT, a gente vai fazer como todo delta na física, valor final menos valor inicial. Então, ΔT vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Substituindo os dados que a gente tem, ΔT vai ser 60 menos 20 e vai dar 40 graus Celsius. Agora que eu tenho o ΔT, eu consigo calcular o ΔL, usando a nossa fórmula da dilatação linear. Então, ΔL vai ser L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, ΔL vai dar 40, que é o valor do L0, vezes 24 vezes 10 a menos 6, que é o valor do alfa, vezes 40, que é o valor do ΔT. Multiplicando o 40 vezes o 24 vezes o outro 40, vai dar 38.400. Então, o resultado dessa conta vai ser 38.400 vezes 10 elevado a menos 6. Esse 10 elevado a menos 6 manda eu descontar 6 casas aqui, depois da vírgula aqui, né? Então vai ficar uma até aqui, duas, três, quatro, cinco, e ainda vai faltar mais uma que a gente vai completar com zero, para dar as 6 casas puladas. Então, aqui vai ficar nosso ΔL vai ser 0,0384. Esse é o valor do nosso ΔL para esse nosso problema. Bom, na letra B desse nosso problema, ele vai perguntar o comprimento final do fio. Só lembrando, voltando aqui na letra A unidade de medida do ΔL tem que ser a mesma unidade de medida do L0.
Então, como o L0 está em metros, o ΔL também vai estar em metros. Então, na letra B, ele quer saber o comprimento final do fio. Nesse caso aqui, eu já sei o ΔL e sei o L0, ou seja, eu sei qual que era o tamanho inicial dele e sei o quanto ele cresceu. Então, para eu poder achar o L final, é só somar os dois. Para resolver esse problema, a gente vai usar a fórmula do ΔL, considerando o L final e o L inicial. E a gente já tem esses dados lá em cima, né? O L final é o que a gente quer achar, o ΔL vale 0,0384 e o L0 vale 40. Então, substituindo esses dados, a gente vai ficar com 0,0384 igual a L menos 40. A gente passa o 40 para a esquerda, o sinal vai trocar, vai ficar positivo. Então, vai ficar 0,0384 mais 40 igual a L. E somando os valores, o L vai dar 40,0384 metros. E aí a gente calculou o comprimento final do nosso fio. Vamos agora ao nosso segundo exercício. Bom, nesse segundo exercício, ele diz o seguinte: uma placa retangular de alumínio tem 10 cm de largura e 40 cm de comprimento a temperatura de 20 graus Celsius. Essa placa é colocada em um ambiente cuja temperatura é de 50 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação superficial do alumínio, que é esse beta aéreo aqui, ele vale 46 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Então, sabendo disso, a gente tem que calcular na letra A dilatação superficial da placa, ou seja, o valor do ΔS, o quanto que aumentou a área dessa placa. Bom, quais as informações que a gente tem do problema? O problema dá pra gente as dimensões da placa, né? Fala que é uma placa de 40 por 10 centímetros e diz que é uma placa retangular. Então a gente vai ter que calcular essa área inicial. Como é uma placa retangular, para calcular a área inicial, então vou ter que fazer lado vezes lado. Então vai ser 40 vezes 10, ou 10 vezes 40, que vai dar 400. Como aqui a largura e a altura da placa estão em centímetros, então o valor da área da placa vai estar em centímetros quadrados. Aí outros dados que ele dá pra gente: a temperatura inicial da placa, 20 graus Celsius. A temperatura final da placa, 50 graus Celsius. O valor do coeficiente de dilatação superficial do alumínio, que é 46 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. E ele também diz pra gente que ele quer saber o valor do ΔS, ou seja, o valor da variação da área, o quanto que a área cresceu, a nossa dilatação superficial. Então, da mesma forma que a gente fez na dilatação linear, no problema anterior, vamos calcular o ΔT primeiro. Nosso ΔT vale T menos T0, então vai ser 50 menos 20, que vai dar 30 graus Celsius. Agora que nós já temos o ΔT, dá para calcular o valor do ΔS. ΔS vai ser o S0 pegar aqui a fórmula bonitinho pra gente. Então vai ser o S0 vezes o beta
vezes o ΔT. Substituindo os valores, ΔS a gente quer saber o quanto vale, o S0 vale 400, o beta vale 46 vezes 10 a menos 6 e o ΔT vale 30. 400 vezes 46 vezes 30 vai dar 552 mil. E agora a gente substitui, a gente vai descontar as 6 casas aqui do 10 a menos 6. Descontando as 6 casas, a vírgula vem aqui, na frente do primeiro 5. Isso significa que o nosso ΔS vai dar 0,552 centímetros quadrados. Então aqui o valor da unidade de medida do ΔS tem que ser igual à unidade de medida do S0. Agora na letra B, a gente tem que calcular a área da placa nesse ambiente, ou seja, no ambiente onde está com 50 graus. Em outras palavras, ele está perguntando a área final para a gente. Então vamos calcular a área final. Vamos de novo aqui, ΔS igual a S menos S0. A gente sabe que o ΔS vale 0,552. O S é o que a gente quer saber. E o S0 vale 400. A gente passa o 400 somando para o outro lado, para poder isolar o S. E resolvendo essa soma, a área final vai ser de 400,552 centímetros quadrados. Então, resolvemos aí nossos dois primeiros exercícios. Na próxima aula a gente volta com mais exercícios para vocês. Até daqui a pouco.